Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é a última pílula do ano, a pílula 8 do nosso GAPS. Eu sou a doutora Giane Oiticica, chefe do grupo de pesquisa em zumbido do HCFM USP. Ao meu lado aqui, uma convidada especial, a doutora Karina Bezerra Rocha, que tem experiência aí de 30 anos com zumbido, fez mestrado, doutorado. Agora acabou de me falar que vai dar uma aula, um curso em Portugal, vai ganhar em euros a mulher. Olha que poderosa que ela é. Karina, se apresente, fala um pouquinho de você. Eu estou muito feliz, primeiramente, porque estou fechando, né, aqui o GAPS, então sempre é uma honra. E minha querida amiga, além de ser uma grande otorrino, né, como a doutora Jane falou, eu sou fisioterapeuta, eu tenho prática clínica com zumbido há mais de 20 anos, fiz meu mestrado e doutorado aqui nesse departamento de otorrino, tudo relacionado com o tema zumbido. Sou apaixonadíssima por esse tema. Atualmente eu só atendo paciente com zumbido. E, além disso, também eu ministro cursos para fisioterapeutas, né, presencial, online, também dou aulas e pós-graduações. Então, eu transito aí nessas três áreas, da docência, da clínica e da pesquisa. Muito bem. Na pílula passada, pílula 7, a gente falou com a doutora Laura sobre hiperacusia e zumbido, e hoje a gente vai falar de um tema assim que eu acho bárbaro, porque assim tudo que é diferente, que é instigante, né? Que estimula o nosso raciocínio clínico, né? Que instiga a gente a pensar, meu Deus, por que isso está acontecendo? É uma coisa legal, né? Desafiadora. Hoje a gente vai falar do Gaze Evoked Tinnitus, que é o zumbido evocado por movimentos do olhar. Doutora Karine, explica para a gente, é raro ou é frequente você ver isso na sua clínica diária? Me conta. Olha só, a impressão que passa é que é raro, mas não é. Né? Eu, na minha prática clínica, eu observo muito e colegas meus, fisioterapeutas, otorrinos, comentam que não é tão incomum, não, muito pelo contrário. E a minha mensagem aqui inicial é: os profissionais que trabalham, que atendem pessoas com zumbido, não esqueçam do olho. Existe aí uma associação, integração dessas vias, né, auditivas, visuais, vestibulares e somatosensoriais. Então, tudo está muito integrado. Então, não esqueçam de avaliar e questionar, fazer alguns questionamentos para esse paciente na anamnese. Então, assim, a gente pode dizer, será que a gente pode dizer, doutora Karina, que o gaze evoked tinnitus, ou zumbido evocado pelo olhar, trata-se de um zumbido somatosensorial? O que você acha? Olha que interessante, a gente poderia pensar de certa forma que sim. Então, o que seria esse zumbido evocado pelo olhar? Pode acontecer da pessoa movimentar os olhos e o zumbido aparecer, ou a pessoa já tem um zumbido e ele modular. O que é modular? É aumentar ou diminuir o volume ou mudar a frequência dele. E a gente sabe, quando a gente vai lá dar umas estudadas, a gente vê que na década de 80, os estudos mostravam o quê? Apenas que acontecia em pessoas que tinham feito uma cirurgia do tumor do oitavo par craniano, do nervo do oitavo par. E aí essas pessoas ficavam com esse zumbido evocado pelo olhar. Mas aí foram surgindo outras observações clínicas e outras publicações mostrando que, na verdade, não só acontecia em pessoas que tinham feito essa cirurgia, mas também pessoas que não haviam feito. Muito bem. Então, assim, na hora que você consegue mudar o zumbido que já existe por movimentos musculares, porque o olho se movimenta na órbita através da contração dos músculos extrínsecos dos olhos, né? Então, na verdade, é um estímulo muscular que está modificando uma sensação auditiva. Não deixa de ser um zumbido somatosensorial, tá? Mas que ocorre, como a doutora Karina, ou classicamente ocorre, porque na hora que você tem uma cirurgia numa região dos nervos ali, de ressecção de tumores, numa região de nervo do ouvido, de nervo da audição, de nervo do labirinto, do vestíbulo, você acaba causando, com essa remoção do tumor,
alterações, vamos dizer assim, ou uma reorganização na rede de neurônios, numa região que chama tronco cerebral, né? E ali no tronco cerebral a gente tem vários núcleos, a gente não tem só o núcleo que concentra a informação de audição, a gente tem um núcleo que concentra a informação do equilíbrio, a gente tem um núcleo que concentra a informação de movimento ocular, a gente tem um núcleo do trigêmeo que concentra a informação da musculatura dessa região da face e pescoço. Então, na hora que você resseca um tumor, você pode induzir a modificações nessa rede de neurônios desses núcleos todos e aí induzir o zumbido evocado pelo olhar. Mas me conta, esse tipo de zumbido tem um bom prognóstico? Você trata os pacientes melhor? Qual a sua experiência? Você gosta de tratar? Olha, quando aparece um zumbido evocado pelo olhar, eu vibro porque o prognóstico é excelente. Então, existem casos de remissão, tanto na minha prática clínica como de colegas, outros fisioterapeutas, né? Porque quando a gente observa que existe essa modulação, essa alteração do zumbido, nós vamos fazer o que a gente chama de reabilitação oculomotora. Então, nós vamos aplicar técnicas de terapias manuais e nós vamos também orientar exercícios para esse paciente realizar em casa. Mas antes, a gente vai realizar testes, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, como é que dá para ser feito, né, até para os profissionais que querem realizar, para ter essa ideia melhor. Agora, uma coisa que é interessante, né, doutora Jane, tentar entender quais seriam essas principais hipóteses, né? A gente sabe hoje que não existe nada que foi batido o martelo. O que se sabe é que existem hipóteses, teorias possíveis para explicar por que existe essa integração e essa modulação do zumbido. E aí, a primeira delas é o que a gente chama de relação filogenética, relacionada à embriologia. Então, lá na 4ª semana, quando a gente é um embriãozinho lá, o que acontece? Os arcos faríngeos, que tem relação, deixa eu pegar a minha cabeça aqui, que eu adoro, ele tem relação, ele é o precursor da face do pescoço, esses arcos faríngeos. E o primeiro arco, ele tem relação com a formação da mandíbula, da maxila, da cavidade daqui da ocular, órbita. Exatamente. Também com os ossículos da orelha média, que está lá dentro da nossa orelha média, são 3 ossículos bem conhecidos, né? E também o osso temporal e os músculos aqui mastigatórios. Então, olha como já começa lá na parte da embriologia, né? O segundo ponto é o nervo trigêmeo. A gente sabe que o nervo trigêmeo ele tem 3 ramos: o oftálmico, o maxilar e o ramo mandibular. E olha só, esse nervo trigêmeo, ele vai inervar vários músculos da mastigação e também um músculozinho que fica aqui dentro da nossa orelha média, aqui no meio, que é o músculo tensor do tímpano. Ele também é inervado pelo trigêmeo, assim como outro músculo que fica lá no palato mole, chamado tensor do véu palatino. Esse tensor do véu palatino e o tensor do tímpano, eles dão as mãozinhas, eles compartilham de um mesmo tendão, e ambos são também inervados pelo trigêmeo. E olha só, o olho, por exemplo, ele faz parte da final da dura mater. O que é a dura mater? É a membrana do nosso cérebro e da nossa medula espinal. E aí o que acontece? O nervo trigêmeo também vai inervar essa região da dura mater. Olha só quanta coisa que está relacionada. Outro ponto é o osso temporal e o esfenoide. Olha aqui o osso temporal aqui em laranjinha e a asa maior do esfenoide é esse vermelhinho aqui. Então, essa região do temporal é uma região vasomotora para os olhos. E o osso esfenoide, qual é a relação que tem? Daqui partem 4 dos 6 músculos extraoculares e também o tensor do tímpano, parte do osso esfenoide, o tensor do véu palatino, como eu expliquei para vocês. Então, olha só mais uma integração. E tem várias integrações anômalas que a gente chama, né, que são coisas bem mais complexas, e o núcleo caudado,
que recentemente está sendo feito alguns estímulos nesse núcleo caudado para tratar zumbido. E aí, quando a gente vai olhar, o que esse núcleo caudado faz? Ele vai fazer o controle motor de quem? Dos músculos do globo ocular. Então, olha aí, doutora Giane, quanta coisa a gente vê de relação. Nossa, está muito integrado, né? Tem muita coisa integrada. Tem um estudo muito bacana também, que foi feito na Holanda, em que eles avaliaram por ressonância magnética funcional o que acontece quando você faz esses movimentos evocados do olhar em pacientes normais e em pacientes com zumbido evocado pelo olhar, tá? E nesse trabalho, eles viram uma diferença importante. Então, por exemplo, nos pacientes que não têm zumbido, quando se faz esse movimento, o gazed, né? Quando se faz esse movimento evocado do olhar, você tem uma inibição, uma redução da atividade do córtex auditivo, né? Agora, quando o paciente tem o zumbido evocado pelo olhar, acontece o contrário. Em vez de você ter uma inibição, você acaba tendo uma redução dessa inibição ou uma excitação. E também existem diferenças no tronco cerebral, né? No tronco cerebral, num paciente normal, você tem uma redução, vamos dizer assim, da resposta, ou nenhuma resposta no gânglio geniculado e no colículo inferior. Então, nada acontece naquela região, o paciente é um paciente normal. No paciente que tem o zumbido evocado pelo olhar, não. Acontecem mudanças nessa região, uma maior atividade no núcleo coclear e no colículo inferior. Então, assim, existem realmente diferenças metabólicas e de atividade nessas redes neuronais relacionadas ao zumbido evocado pelo olhar. Agora, eu quero que a doutora Karina comente um pouquinho como que ela faz essas perguntas na clínica dela, como ela faz esse diagnóstico, né? Então, como ela mesmo falou, se a gente não perguntar, muitas vezes o paciente nem vai saber que tem o problema, tá? Então, é importante que a gente ativamente pergunte durante a consulta e que tipo de exercícios ou tratamentos ela faz. Conta pra gente, Karina. Então, a gente pode perguntar, por exemplo, se quando a pessoa assiste TV, ou se ela lê, ela sente cansaço, ou se ela está lá também muito tempo assistindo televisão, se ela percebe que o zumbido pode aumentar. São coisas que a gente observa que podem nos trazer de dados. A gente pode perguntar, inclusive, se ela observa nitidamente se quando ela faz algum movimento nos olhos no dia a dia, se esse zumbido altera. Mas o que a gente pode fazer, 2 testes muito simples, que pode ser com o dedo ou com a própria caneta, né? Um deles é esse teste aqui de convergência, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente pode pegar uma caneta e colocar, presta bem atenção, a caneta aqui entre os olhos, né? Na direção de entre os olhos, e não na ponta do nariz. Tem que ser aqui em cima. Por quê? Porque é justamente para a gente testar esses músculos aqui que se chama retomediais, que é o que vai trazer os olhinhos para deixar a gente vesgo. Então, a gente vai trazer, o profissional vai colocar a caneta aqui, a ponta da caneta nessa direção, pedir para o paciente olhar e ir aproximando esta caneta. E aí, a gente vai observar se essa pessoa ela vai fazendo essa convergência dos olhos. E, ao mesmo tempo, a gente pergunta, a gente pode deixar de 3, mais ou menos 3 a 5 segundos, a gente pode perguntar se o zumbido da pessoa aumentou, diminuiu ou mudou a frequência. Ou, às vezes, também a pessoa pode referir tontura. Então, a gente também precisa ficar atento a esse tipo de queixa, não só o zumbido, mas também se dá um pouco de tontura. E o tratamento, nesse caso, a pessoa tendo esse tipo de resposta, a gente pode orientar para ela fazer em casa esse treinamento aqui de convergência, pedindo para ela manter de 3 a 5 segundos e repetir mais ou menos umas 5 vezes nesse movimento. Então, quando você repete o movimento 3, 4, 5 vezes, você já está fazendo tratamento, tá? Então, esse seria um dos exercícios para serem realizados em casa. E uma coisa interessante que um estudo mostrou é que o lado que a pessoa não faz a convergência, por exemplo, digamos que esse aqui, o olhinho foi para o meio, esse aqui não.
eles falam, tem um estudo muito interessante mostrando que muitas vezes coincide com o lado que a pessoa tem disfunção temporomandibular. Olha que interessante. Por isso que eu falo que o gaze evoked é somatosensorial, né? Porque, na verdade, você está modulando um sintoma auditivo por movimentos dos olhos, tá? Até a etiologia pode ser central, ressecção de tumor, quer que seja, né? A etiologia. Mas você acaba tendo um fenômeno aí que é modulado por movimento muscular e você trata com exercício muscular. Só que aí é direcionado pelo olhar, né? Então, de repente, a DTM, como a doutora Karina acabou de falar, pode ser um fator causador desse tipo de zumbido, tá? E aí, Karina, vamos falar um pouquinho de percentual. Você acha o quê? De cada 100 pacientes que você atende, 10%? 10%, eu jogaria em 10% desses pacientes, tá? E dos pacientes que você trata com esse tipo de problema, quantos curam ou melhoram? Olha, melhorar, geralmente todos melhoram, aliviar, melhorar, ficar mais baixinho, menos incômodo. Remissão, a gente pode falar de 2 a 5%, tá? Uma coisa interessante também é que eu pego muitos casos de um movimento ocular gerar mioclonia. E o que é mioclonia? É aquele tipo de zumbido que ele tem um som tipo rítmico, batidas, cliques, estalos. Então a pessoa sente uma vibração. Isto é, tá lá o tensor do tímpano dentro da orelha média ativadíssimo. Esses são os melhores para se tratar e realmente ter remissão total, né? Eu peguei até um caso de uma paciente que veio de outro estado, tratou rapidinho, 3 sessões, e aí eu passei os exercícios para ela fazer em casa para manter o ganho. Um outro teste interessante, doutora Jane, que a gente faz além da convergência, é a gente imaginar um H gigante, porque aí a gente vai poder trabalhar todos esses 6 músculos extraoculares para a gente perceber e observar se altera ou não. Então, vem com a caneta e aí com a cabeça parada, só os olhos que se movimentam, a cabeça não se movimenta, para não ter perigo da pessoa virar. Orienta isso para o paciente. E aí, ó, até a bolinha preta, até na hora que começar, ó, essa parte branca aqui sumir, você já sobe. E aí você sobe a caneta, você vai seguindo. Então, teste de perseguição. Você vai perseguindo aqui o olhar, né, a caneta, faz do outro lado o H, a cabeça parada, vai mantendo o olhar seguindo a ponta da caneta e questiona o tempo inteiro se o paciente observa que o zumbido alterou ou se deu algum tipo de tontura nele. E aí a gente faz esse trabalho de reabilitação oculomotora e os exercícios em casa também. Então, fiquem atentos, não se esqueçam, prestem atenção, pesquisem, testem, que de repente pode ser o seu caso. O que mais? Thaís, a gente tem perguntas do público? Não, por enquanto não. Karina, você quer complementar com alguma coisa? Olha, então eu acho que é aquela primeira mensagem que eu passei, né, para nunca esquecer dos profissionais fazerem esses tipos de testes, sabendo que o trabalho do fisioterapeuta é essencial para esses casos, tá? Que a gente trabalha com reabilitação, a gente trabalha com exercícios e que é um tipo de zumbido que tem um prognóstico excelente, tá? Então, é possível ter remissão, sim, e é possível, na maioria dos casos, diminuir o volume deste zumbido. Então, acho que a gente deu um recado aqui, Thaís. Vamos encerrar a live? Tá certo, vocês que sabem. Tinha uma pessoa aqui, Wagner Roberto, ele começou a escrever, mas não terminou. Então, Wagner, depois, se você quiser mandar dúvida, você pode mandar para a gente por e-mail. Combinado, então. Tá bom? Obrigada. Eu queria agradecer a doutora Karina, que é uma pessoa mega ocupada, largou o consultório dela, os pacientes dela, para vir aqui hoje, na correria, vai voltar para atender, porque ela atende das 8 à meia-noite, né? É ninja, ela é ninja. Queria agradecer a presença dela, ela trouxe muita informação importante, mostrou aqui os exercícios, mostrou aqui a forma de tratar. E a função dessa live é sinalizar para esse tipo de problema,
para que as pessoas saibam que isso pode acontecer, para que as pessoas procurem ajuda que tem tratamento. E aí eu queria desejar um feliz ano novo, feliz Natal. Karina, o que você quer falar? Fala, mãe. Eu quero agradecer muito, porque eu adoro essa casa, eu adoro esse departamento, minha querida amiga Jeane, que é uma pessoa que eu carrego muito no coração, assim, além do respeito que eu tenho como profissional. E eu quero desejar para vocês todos um Feliz Natal, uma boa entrada de ano e cuidem-se, zumbido pode melhorar, pode aliviar sim. Não deixem de procurar ajuda, tá bom? Fujam dos profissionais que falam que não tem o que fazer, hein? Pelo amor de Deus, tem muita coisa que fazer. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.